nosso entendimento possa ser mais aberto para as Escrituras. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Pode sentar, irmãos. Me parece que o povo está com um surto de gripe. Parece não, acho que está, né? A minha esposa teve hoje um pronto-socorro. Depois estaremos orando. Ela está bastante debilitada. Eu passei por uma crise, estourou a boca, estourou o nariz, mas estou aqui, né? Fiquei aí quase uma semana falando com a força que não tinha onde arrumar, mas Deus deu graça. Estou começando a se levantar. Eu tomei esse tema, eu tomei essa escritura aqui, tem mais duas que a gente vai ler para uma meditação nesta noite. Eu ia até mesmo falar de outro assunto, mas esse é um assunto bem mais... É mais longo, né? Então a gente não quer atropelar o assunto. Uma noite de oração, daqui a pouco estaremos orando. O profeta disse na mensagem Obra-Prima que ele gosta muito de arte, quadros, esculturas, assim por diante. Arte é arte, né? E aí estive examinando esse assunto. Então, não vou falar sobre isso, lógico, né? Mas só para ter uma ideia, uma arte, ela é valorizada pelo material que é usado nela, para falar uma língua mais clara, pelo material que é usado nela. Então, o material, o propósito, o texto e o contexto daquela arte, foi quando ele falou de Michelangelo esculpindo Moisés e muitas outras coisas, principalmente as artes que vêm dos dias 1800, por aí, né? O tempo dos recentistas. Então, são as artes mais simples, que é de entender que é a barroca, assim por diante. Aí, o fato dele pregar a mensagem Obra-Prima, e eu tive pensando que Deus usou para trazer Jesus Cristo. Os homens que Deus usou para trazer Jesus Cristo. Por isso que o profeta pregou aquela mensagem. E eu estava ouvindo um hino de um irmão, um excelente compositor. Infelizmente, ele não está compondo mais, mas foi um dos melhores que eu já conheci. Ele nasceu aqui em nosso meio e ele compôs um hino por amor. E aquele hino fala da obra-prima. Eu estava observando aquilo. Nós estamos passando numa carência muito grande. Eu já fui bastante criticado. Eu sou muito melindroso para música, bastante mesmo. Como o profeta do Senhor também era, né? Muito cuidadoso. Então, você tem que saber o que canta na igreja. Se o pastor não conhece um pouco de música, ele vai engolir sapo a vida inteira. Ele vai engolir coisas que não deveria. E eu nunca estudei música com intenção de nada. É lógico que mudou muito o conceito de música. Mudou muito, muito. Do tempo que eu estudei para os dias de hoje mudou demais, porque veio uma renovação muito grande, um modernismo muito grande na música, né? Que faz tempo que eu não mexo com isso, não ando mais atrás disso. Mas quando eu estudei, eu acho que faz muitos anos, era bem diferente.
Então você tendo noção do que é ritmo, já ajuda bastante, né? Chega aqui, a gente vai cantar um samba aqui, todo mundo grita, louva a Deus com a mão para cima. Isso é um ritmo profano. Isso vem da feitiçaria. Isso é afro. Nós sabemos disso. E tantos outros ritmos, né? Estilo de músicas que apareceram nos últimos anos. Então, música também é uma arte. Compor fazer uma música, compor um hino é uma arte. E muitos são muito bem-sucedidos. Porque faz pela inspiração. Não faz apenas para ter mais um hino para cantar, mas faz por inspiração. Isso ajuda muito. Então, eu tenho alguns hinos escritos e tem muitos bons músicos que eu conheço que poderia a gente trabalhar em parceria, mas a verdade é que eles não são crentes. Não dá muito certo, não. Uma letra cristã e um músico não cristão não dá certo. Eu já fiz isso, paguei um maestro, eu tenho uma música, um partitura e tudo, mas ele fez da melhor maneira, mas eu não gostei. Então, ajuntando o assunto que eu estou dizendo da arte, então é o material que Deus usou para chegar na obra-prima chamada Jesus Cristo. Então nós podíamos pensar um homem como Noé, começando lá em Enoque, bisavô de Noé, mais tarde Abraão, sua descendência, aí veio mais tarde Davi, até chegar no Senhor Jesus Cristo. E ele foi tão perfeito, que Deus agradou, diz o profeta, em moê-lo. Ele foi moído no Calvário, em moê-lo. Deus agradou tanto dele que o levou ao martírio, que levou à morte. Morreu como um homem, mas morreu uma morte que jamais um mortal hoje morreria, porque não morreu. Ele não podia morrer porque não tinha pecado. E o salário do pecado é a morte, então ele morreu a morte de quem tinha pecado. Então ele morreu a minha morte, morreu por você e morreu por mim. E quando ele estava agonizante, ele deu um brado na cruz e aquilo despertou os santos que estavam no paraíso. Houve uma ressurreição. Nós sabemos que a noiva é uma obra-prima de Deus. E se ela é uma obra-prima, Deus tanto agradou em moer Cristo, como também moê-la. E como Jesus tinha a voz de arcanjo e chamou os mortos, ela chamará os mortos. Que a mesma voz que estava em Cristo, está nela. A questão é que para esta voz ecoar e os mortos vir, a cena teve um preço no Calvário. E terá um preço hoje. Isso aí, eu passei uma parte desse dia lendo o 7º selo, procurando entender o que o irmão Branham, ele disse, eu vi, mas não vou falar,
Ele diz, não ouvi, eu vi o sétimo selo. Ele fala, o sétimo selo não está aberto, mas eu vi, eu entendi perfeitamente que o Mombrana, o que ele viu, ele não podia falar porque o diabo ia personificar. Foi o que ele disse. Ele vai personificar. E o estrago vai ser muito grande. Porque tudo que o diabo vê, ele faz uma cópia. E a cópia dele é muito boa. Até para enganar, ou seja, engana como tem enganado. E por isso, quando ele estava tratando desse assunto, ele fala que não iria falar, e Deus não mostrou porque o diabo iria personificar. Aí houve meia hora de silêncio. Meia hora de silêncio, e depois ele diz, é a mera vinda do Senhor. Ele veio para preparar a noiva para o arrebatamento. O ministério do Filho do Homem manifestou aqui na terra, sem dúvida. Mas ele está falando da sua vinda para arrebatar. A vinda do Senhor secretamente para arrebatar sua noiva. Isso será secreto. Isso vai acontecer e ninguém terá a ideia do que tem acontecido. Esta é a verdade. Vai ser um absoluto segredo ou arrebatamento, que é a vinda de Cristo para levá-la para casa. Ele veio no seu profeta, tá? Manifestou o ministério, repetiu o ministério do Filho do Homem aqui na terra, através do Mombrana, e era Cristo. Inclusive estou com a mensagem aqui, a mensagem chamada, nós lemos alguns parágrafos dela semana passada, domingo. É a vinda dele para a noiva. Agora, ele não está repetindo a sua segunda vinda. Ele está dando continuidade. Porque ele veio, primeiro ele veio no ministério do sétimo anjo, revelou os mistérios, porque ele tinha que revelar-se a ela, para que ela o conhecesse, para levá-la para casa. Agora ele veio para levar aquela que faz parte dele, tá? Aquela que é parte dele, aquela que o profeta, como o irmão Branda diz, Jesus, Deus usou só materiais de primeira qualidade para chegar no corpo de Cristo, chegar no Messias. E Deus não usaria nada diferente para gerar a noiva, para trazer a noiva, tá? Se teve um custo para Noé, como foi nos dias de Noé. Se teve um preço para Abraão, como nos dias de Ló. Como nos dias de Ló. Assim, é uma separação completa. Se pergunta a muitos, e há sempre uma interrogação, porque devido aos certos acontecimentos, por que as pessoas se transtornam e elas se desencaminham de tal maneira que não há recursos para que elas se voltem a encaminhar? E nós pensamos que isso é uma mera casualidade, como diz o provérbio aí fora, o que diz, né? Seu destino. Isso é o destino, é isso que aconteceu, porque tinha que acontecer, entendeu? É um plantio. Depois uma colheita.
houve uma boa plantação lá atrás. E Deus está colhendo aqui. Mas houve também, lá atrás, um plantio errado. Está sendo colhido agora. Nós não podemos plantar uma semente ruim e colher um bom fruto. O fruto é de acordo com a semente que plantamos. Por isso, com Deus, minha igreja, não se brinca. Deus não é um objeto que você manobra de um lado e manobra de outro. Não, Deus não é Deus de manobra. E nem Deus de brincadeira. Tá? Nós não podemos olhar para esta palavra aqui, tá? Com um olhar de censura. Não. Se há alguma coisa séria em nossa vida que nós devemos tratar como entre a vida e a morte, esta palavra. Nada, absolutamente nada além dela. Vivemos por ela. Somos testemunhas dela. Ela é que nos gerou e nos trouxe aqui. Tá? O resultado está aqui. Você é um resultado de um plantio. Você é resultado de uma escolha. Você é resultado de uma escolha. Como todos aqui tiveram a oportunidade de escolher outra coisa. Mas você decidiu escolher servir a Deus. Escolheu isso. E posso dizer que é um dos caminhos mais difíceis. É um dos caminhos que realmente exige mais de um ser humano, é este caminho. Ao longo da vida, você desce na mente da gente um pensamento que nós somos apenas uma repetição. Tem um demônio que tem que ser expulso da vida de muitos. Não é que a pessoa é endemoniada que o demônio não usa ela. A verdade é essa. Uma pessoa possessa é uma coisa, uma pessoa inspirada, manipulada pelo demônio é outra. Outra coisa. Olha, nós estamos aqui quarta, sexta, domingo, quarta, sexta, domingo, quarta, sexta, domingo, quarta, sexta, aqui, nesse endereço. Eu estou em outras igrejas em outros dias da semana, como Guarulhos, sábado, domingo e assim por diante. Agora, se eu pegar todos esses cultos aqui, invertê-los, inverter dias, inverter hora, qual é o resultado? Qual é o resultado? Vai ser o mesmo resultado. Você está apenas quebrando uma rotina. O resultado é o mesmo. Você ora de manhã e ora quando você vai dormir. Se isso é suficiente para você, tudo bem. Para mim não é. Para mim não é suficiente isso. Ora para dormir, para levantar e dá graça para comer. Alguns nem isso faz. Se isso é o suficiente, problema seu. Para mim não é suficiente isso. Eu tenho que ter um tempo com Deus, eu tenho que ter uma audiência com Deus. Eu tenho que falar com Deus. Eu tenho que parar um pouco para ouvir o meu Senhor. Entendeu? É uma vida contínua com Deus. Enoque andou, quantos anos? Com Deus? 300 anos. Nós não andamos ainda 300 anos com Deus, andamos. Nem a metade, né? Nem um quarto disto. Então as pessoas falam, é uma rotina, né?
Quarta-feira o pastor está orando, sexta-feira ele está pregando, domingo pela manhã escola dominical. Você quer que eu faça o quê? Quem gosta de modernidade, de mudar as coisas e coisas diferentes, por isso que casamento não dura, né? Porque o par fica desgastado, né? O relacionamento se desgasta, fica ruim, né? Então, já que não tem muito a perder, pô, arruma outra e tudo bem. Por quê? Porque cansou. Estou cansado da cara dessa mulher, estou cansado da cara desse homem. E acabou. E depois, com um segundo, acontece a mesma coisa, bate a mesma canseira. Com o terceiro, repete a mesma coisa. Hoje você está congregando aqui. Amanhã você fala, não, já cansei de ver o pastor João pregar, eu quero mudar os ares, eu vou para tal igreja, você vai cansar também lá. Também muito mais rápido que aqui. Vai cansar também lá. Aí esse de lá, você não, vou para outro. Já passaram aqui pessoas que passaram em 7 igrejas. Engraçado, se 7 pastores não for suficiente para eles, né? 7, aqui foi a 7ª igreja que eles congregaram, e é um grupo grande. Agora parece que, como diz a história, parece que acabou o muro, né? Agora, o 7º, né? Tem que vir a perfeição, né? Aí saíram. Aí acabou, não tem mais pastor. Se tem uma idiotice, se tem uma heresia, é dizer, eu não preciso de pastor. Então, por favor, pega o capítulo 4 de Efésios e tira da sua Bíblia. Ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Se não precisa, então tira isso. Mas deixa eu continuar aqui. Eu abri esse parênteses aqui para repetir essa leitura. Eva, a mãe de todos os viventes. Isso é o que significa Eva. Ela disse, e conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim e disse, ela disse, alcancei do Senhor um varão. Essa mulher está enganada. Ela jamais pensou que a serpente estava colocando uma semente dentro dela. Ela atribuiu, ou seja, ela devotou a semente que estava no seu ventre a Adão. E para a coisa ficar bem coberta, para o engano ser completo, Adão teve um caso com Eva à tarde, a serpente pela manhã. Então tinha duas sementes no ventre dela. Aí ficou um pouquinho pior, né? Tem 2. A princípio, talvez a pessoa que era uma só. Mas quando nasceu 2. 2, ponto. Aí está, 2. Atribuiu os 2 a Adão. Porque ela não tinha ideia do que a serpente era capaz. Era capaz. Assim, pensa que tem um Espírito Santo, você tem que tirar esse dogma da sua cabeça. Está entendendo? Deixa eu voltar a minha fita aqui. Pensar que tem o Espírito Santo não é solução. Uma coisa que nós não podemos errar, uma coisa que nós não podemos de jeito nenhum, é isto: pensa que tem
ou eu acho que tenho. Quem acha que tem, vai lutar para ver se tem. Tá? Quem acha que tem. Quem pensa que tem, então eu já tenho. Então eu já tenho, está bem. Então você tem que ter algo sacramentado. Tem que ter algo, como se diz assim, com veredito, assinatura e carimbo. Vindicado que você é portador do Espírito de Deus. Por que estou dizendo isso? Porque isso é o único, é o requisito exigido para o arrebatamento. Isso é exigido para o arrebatamento. Se não tem o Espírito Santo, então temos que desistir da ideia. Estou comentando porque o profeta falando do sexto selo, no sétimo selo, mas falando do sexto, ele fala, o sexto selo ele vem de uma maneira tríplice. O sexto selo, primeira coisa que ele mostra é as virgens nécias que vão para a tribulação. A segunda coisa é os judeus, 144 mil tirados de todos os judeus do mundo. A terceira, ele diz, a terceira é o sol e a lua e a terra, tudo neste mundo tem que ser purificado, porque o mundo todo está em pecado. Ele acrescenta a isso dizendo assim, o sétimo selo nem no céu foi revelado. Nem no céu foi revelado. Deus deixou isso para a hora específica, para que Satanás não faça nenhuma cópia disto. Entenderam? Então, por quê? Porque nós estamos lendo aqui que essa mulher está enganada. Mas ela viu os dois filhos crescerem e ela atribuiu a maternidade, a paternidade de Caim, ou seja, a paternidade de Caim a Adão, e não era. Agora você leia, segundo os Coríntios capítulo 11, como que agora este homem aqui sabe, conhece esta semente. Paulo disse, tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então Paulo está dizendo aqui, eu estou temendo que vocês venham sofrer as consequências do princípio. E o temor de Paulo resultou em um grupo chamado Nicolaíta, que enganou a igreja. Porque esse grupo não veio de fora, esse grupo veio de dentro da igreja. Nicolaísmo foi gerado dentro da igreja de Éfeso. O espírito do anticristo, o cavaleiro do cavalo branco, cavalgava dentro da era de Éfeso. E Paulo já tinha partido, e aquela igreja foi se afastando,
Aquela igreja foi desagregando da verdade até que ela caiu no concílio de Nicéia. Ali foi decretado a falência da igreja e a sua apostasia foi no concílio de Nicéia. Paulo pregou na década de 60, nos anos 60 da era cristã, porque, na verdade, foi no ano 70 que Tito invadiu Jerusalém e Paulo já estava pregando, tá? Naquele tempo ali. Então, foi mais ou menos, não chegou bem 200 anos mais tarde, bem antes da igreja, mas até ela chegar a esta queda, então o Espírito tinha, o profeta diz que a igreja não tinha mais prazer de entrar no Espírito do Senhor e ter um tempo de fervente oração. A igreja estava morna, fria, porque tinha pregadores ali que estavam amenizando as consequências do pecado, tinha pregadores ali com uma oratória muito boa, pessoas que conheciam muito a história e que falavam muito bonito, então eram eruditos. E a erudição daqueles homens, depois o Espírito do Senhor do púlpito, e a igreja agora era formal, fria, a igreja agora era uma continuação do dia a dia, a igreja agora era um culto após o outro, e não tinha nada de diferente. Eles tinham perdido o prazer no relacionamento com Cristo, eles tinham perdido o prazer de receber o Espírito Santo. Agora eles ficaram frios, formais, e eles queriam uma vida tranquila, não aquela doutrina, aqueles ensinamentos que o apóstolo São Paulo trouxe. Por isso a igreja caiu naquela circunstância e ela se desfez em Éfeso. A serpente enganou aquela igreja. E o apóstolo São João disse: não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Mas a maior advertência que nós temos na Bíblia desse espírito é Mateus 24 e 24, que diz, isso mesmo, Mateus 24 e 24, estava aqui em Lucas. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais de prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso é o Senhor falando. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o corpo, ajuntarão-se as águias. Como você vai saber aonde está o corpo? Você vai saber onde está o corpo, aonde reúne os verdadeiros filhos de Deus para adoração. Ali nós encontramos exatamente aonde está o corpo, onde as águias
se reúnem para adoração. Então Deus usou a ave, águia. Tem muitas espécies de águia, mas tem a águia real. E ela voa em uma altura que nenhum pássaro consegue ir. E ninguém tem a agucidade que ela tem, e nem tem tanta força para bater a presa como ela tem. A águia, quanto mais alto ela está, ela percebe um pequeno coelho lá embaixo. E a sua investida é certeira, ela não erra a sua investida, porque ela não come nada apodrecido, ela não come nada de outro dia, ela come a carne fresca do dia. Israel, todos os dias, tinha uma porção de maná. O dia que eles inventaram de ficar dormindo e não ir buscar maná, que colher 2 porções, a porção a mais estava embolorada, bichada, tá? Deus está trazendo uma mensagem que não é só maná do deserto, que toda a mensagem dos dias passados estão apodrecidas. Foi muito bom para Lutero, para Wesley, foi muito bom para os pentecostais, mas a mensagem hoje é comida fresca, é pão vivo do céu, é o ministério do Filho do Homem em nosso meio, é a ação de Cristo em nossa vida. A ação, Cristo em ação nesta igreja, Cristo em ação no seu corpo. Isso é a palavra te movendo. Se a palavra não nos move, não nos estimula e não nos faz destemidos, corajosos e agarra a coisa para valer, então em algum lugar nós perdemos isso. Temos que voltar lá atrás e procurar onde a coisa ficou e tomar lá e fazer o caminho de volta. Você nunca vai continuar a sua jornada. Se um homem erra, ele tem que voltar lá no erro e acertar. Se uma mulher erra, volta lá no seu erro e acerta lá, e de lá você recupera as suas forças e avança. Agora, não há como ter continuidade, não há como ter vitória, não há como Deus tratar com a gente. Diz, minha vida lá atrás foi muito errada, mas não vou acertar com ninguém não, eu já acertei com Deus. Acerte com quem você pecou, acerte com quem você errou. As pessoas, para errar é fácil, né? Para fazer o acerto é duro, né? Às vezes falar coisas, uma palavra compromete a vida inteira de uma pessoa. Bom, deixa eu ir lá na mensagem. Mensagem era de Sardes. Tem aqui, eu falei sobre esse assunto aqui semana que passou, e esse assunto ventilou por todos os lados. Agora você tem fita, você tem adquirido fitas sobre isso. Vocês têm adquirido fitas sobre o que nós cremos. Você tem adquirido fitas sobre disciplina na igreja. Como nós nos comportamos na igreja de Deus. Como nós chegamos a nos reunir aqui e nos assentar juntos em lugares celestiais. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrar aqui, para ter companheirismo com os seus irmãos. Se você não sente assim, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar. Essa é a mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 84. Agora sim, vamos lá para a era de Tiatira. Esta mulher tem filhos.
É ela uma adúltera? É uma pergunta. Se tal é o caso, que ela tenha filho pela sua prostituição, então ela tem de ser queimada com fogo, como diz a palavra. Isto é inteiramente verdade. Este é o seu fim, porque ela será queimada no fogo. Seu fim é o lago de fogo. Mas paremos e meditemos sobre estes filhos por alguns momentos. Uma mulher é aquela de quem procedem filhos. É evidente que esta mulher teve filhos que procederam dela, e eles fizeram as mesmas coisas que ela fez. Mostrem-me uma igreja que já saiu de uma organização e não voltou para ela. Não existe nem sequer uma organização como dantes, disse o profeta. E hoje eles estão intimamente identificados com o movimento ecumênico. Os metodistas saíram, se organizaram imediatamente. Os pentecostais saíram, se organizaram novamente. Vai haver outros saindo. E glória a Deus, eles não se organizarão, porque conhecem a verdade. E aquele grupo será a noiva do último dia. Preste atenção, a sutileza. Talvez você esteja pensando que eu estou aqui enchendo um pouco de linguiça, né? Se você pensa assim, você peça perdão primeiro do que você está pensando. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: nós falamos de uma semente no ventre de uma mulher que ela disse que o marido era Adão. Nós falamos de uma semente que veio de um lar. A primeira mulher, o primeiro homem. E aparecem 2 filhos, e ela confiou a paternidade ao marido, e não era. O tempo depois, mais tarde, mostrou que não era. Mas até que chegou no tempo do homicídio, que Caim mata Abel, já tinha rolado muita coisa. Agora, o profeta está dizendo, Tiatira, nós temos Pérgamo, que é mulher dominante, fêmea dominante. Nós temos Tiatira, que é perfeitamente casada, domínio feminino, tá? Ele está dizendo, lá, essa mulher tem filhos. Não pense que aquela mulher de Tiatira, que os filhos delas morreram, e que acabou. Eles chegaram aqui. Toda aquela geração chegou aqui. Se você voltar atrás e buscar os filhos de Stalin, o comunista, e todos aqueles antigos que começaram o comunismo na Rússia, na China, os filhos deles estão aqui. O que você diz desse país? Esse movimento que tem no Brasil, e que tem em Cuba, que tem na Venezuela, que tem na Europa. A Europa está cheio, quase toda a Europa é comunista. Quem plantou essa semente? Não foi agora, no ano passado, ou décadas passadas. Só dá uma lidinha. Onde começou, com quem começou, aquela semente foi plantada e está aqui. Aquela semente de Tiatira foi plantada e está aqui. Esta mulher tem filhos, e esses filhos nascem dentro da igreja.
E todas as vezes que for uma organização, ela está inserida neste contexto. E do meio desta gente, que a questão de DNA, gente. Você pode mudar muita coisa, mas o DNA você não muda. DNA não muda. Não tem como mudar DNA. A única coisa que pode acontecer é você passar a ser um filho de Deus quando era um filho do diabo. Aí é outra coisa. Mas estamos falando dentro de um contexto espiritual. Mas falando da vida humana, você não muda o DNA. E isso vai passar de geração para geração, aquele DNA. Tá? É por isso que tem pessoas que elas herdam, sim, raízes do passado que é perniciosa. Por quê? Porque lá atrás foi injetado isso, ela herdou isso. Isso não tira a sua eleição. A eleição domina. A eleição muda. Você pode carregar essa natureza, mas a eleição está ali. Quem fez Jacó voltar para casa foi o assunto pregado domingo. Quem fez ele desejar voltar para casa? Quem fez Jacó encarar a travessia do vale de Jaboque? Quem fez Jacó naquela noite agarrar-se àquele anjo e não soltar por nada? Não foi Jacó. Porque Jacó, ele ia até oferecer um dinheirinho para o anjo, porque ele era camarada esperto. O negócio dele era dinheiro e trapaçagem, fazer trapacear as pessoas. Mas com aquele anjo não tinha como trapacear, não tinha diálogo. Ou você luta ou você morre. Então melhor eu lutar do que eu morrer. Então nós lutemos por esta mensagem, por esta hora que vivemos, ou pereceremos. Então vamos lutar. É hora de lutar, é hora de arregaçar a manga, porque o desencorajamento é notório. O desencorajamento é notório. A apatia é uma coisa que você percebe só olhar no semblante da pessoa, só olhar na cara dela, para falar semblante, né? Que você vê não é apatia, está certo essa palavra? Está certo. É isso. Não tem prazer, não tem gozo na palavra. Sou herdeiro do trono, sou herdeiro com o rei, sou possuidor da vida eterna. Eu tenho que mostrar isso aqui. Nós estamos atravessando o vale, estamos na travessia do vale. É tempo de luta, é tempo de batalha. Amém? Deixa eu terminar isso aqui. Agora aqui, bom, eu ia inverter isso aqui. É isso mesmo, deixa eu ver. Puxa. Vê se eu dou para o Montanerco em 5 minutos, vamos lá. Qual será o castigo da meretriz e de suas filhas? Bem, ele será duplo. Primeiramente ele disse: eu porei numa cama. De acordo com a última parte do versículo 22, será um leito de tribulação. Ou a grande tribulação é exatamente isto. O que Jesus disse em Mateus 25, de 1 ao 13. Haviam 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram tolas. As 5 prudentes tinham óleo, tinha azeite, no caso, o Espírito Santo, porém as outras 5 não tinham. Quando se ouviu o clamor, eis aí vem o noivo, as 5 tolas tiveram que sair correndo procurando o óleo, enquanto as 5 virgens prudentes entraram para as núpcias. As 5 que ficaram de fora
foram deixadas para a grande tribulação. É isto o que acontecerá. Todos os que não subirem no arrebatamento. É isto que virá sobre a meretriz e suas filhas. Em segundo lugar, diz que ele ferirá de morte, e todas elas, como diz a tradução literal, sejam postas à morte com morte. Isto é o que diz as Escrituras. E ele disse: seja o homem levado à morte, ou por enforcamento, ou por meio de cadeira elétrica, ou de alguma outra maneira. Porém, aqui diz: sejam levados à morte, pela morte. A própria morte é a causa de sua morte. Agora, eu desejo que vocês vejam isto claramente. Assim, tomarei novamente a ilustração da filha de Jezabel casando-se na casa de Judá, e desta maneira levando-a diretamente à idolatria e fazendo que Deus entregasse Judá à morte. Foi isto o que Balaão também fez. Então aqui estava Jezabel com o seu paganismo, lá longe de Judá, particularmente adorando a Deus e vivendo sob a palavra. Então Jezabel casa a sua filha com Jeorão, e no instante que isto aconteceu, Jeorão levou o povo a tomar a idolatria. Ou seja, no instante em que este casamento teve lugar, Judá estava morto. Morte espiritual entrou. Num instante em que a primeira igreja de Roma se organizou, ela morreu. Num instante em que os luteranos se organizaram, eles morreram. Os pentecostais também. Da mesma maneira, o Espírito Santo deixou. Embora não creiam, mas ele o fez. Aquele casamento trouxe a morte. Depois, a luz da unidade divina surgiu e eles se organizaram. E eles também morreram. Depois, quando o fogo de Deus desceu sobre o rio Ohio, em 1933, um reavivamento de cura varreu o mundo, mas ele nunca veio através de qualquer organização. Deus saiu dos grupos pentecostais, das organizações. O que ele vai fazer no futuro será fora de organização. Também Deus não pode operar através da morte. Ele pode operar somente através de membros vivos. Estes membros vivos estão fora da Babilônia. Bem, eu vou encerrar para dizer o seguinte: como que Judá morreu? Judá morreu fazendo um casamento. O Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, casou com uma filha. Não casou com a mãe, porque a mãe já tinha gerado a filha. Tá? Então, no instante, diz o irmão Brana, que Atália casou com Jeorão. Jeorão era rei de Judá, filho de Josafá. Naquele instante, Judá morreu. Como que morreram os israelitas no deserto? No instante que Balaão os uniu aos seus primos, né? Seus parentes da mensagem, né? Parentes da mensagem, os moabitas. Somos todos parentes, somos filhos da mulher de Ló, das filhas de Ló,
E as filhas de Ló era sobrinho de segundo grau de Abraão, que Ló era sobrinho de primeiro grau e as filhas de segundo grau. Somos parentes. E Balaão induziu eles a se unirem. E então Israel uniu com os moabitas. E Deus matou 24 mil num dia. Se não tem um sacerdote lá, a coisa continuava. Quando Judá uniu com a filha de Jezabel, a Talha, naquele instante Judá morreu. O que o diabo estava fazendo? Matando a semente, tentando tirar e dizimar a semente. O que o diabo estava tentando? Impedir que desse continuidade à semente para trazer o Messias. Como falei aqui domingo, agora preste atenção nisso. O diabo está fazendo tudo o que ele pode para que não aconteça nenhum arrebatamento. Ele vai dar um jeito, ele está procurando mistificar, personificar e fazer com que as pessoas dizem: não, está tudo bem com a gente, o arrebatamento vai acontecer, e quando se der, estamos prontos para ir. Coisa boa, não? Quando se der arrebatamento, estamos prontos, mas por enquanto não está acontecendo nada, deixa eu viver minha vida. Abraão disse para Ló: você vai para cá, eu vou para cá, separemos aqui. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Nós não vamos continuar juntos mais. Eram parentes? Eram. Saíram no mesmo tempo de Ur? Saíram. Caminharam um bocado de tempo junto? Caminharam. Mas chegou um tempo que Deus exigiu separação. Abraão saiu lá da terra dele, trouxe o papai com ele, sabe disso, né? Trouxe o papai com ele, trouxe o sobrinhozinho com ele, filho do seu irmão. Enquanto o pai de Abraão estava com ele, enquanto Ló estava com ele, Deus não tratou com Abraão. Quando nós carregamos em nós um pensamento, enquanto nós carregamos em nós um parente, enquanto carregamos em nós um sentimento estranho, enquanto carregamos em nós coisas nossas, que era lá dos velhos dias passados, ou desfazemos disto, ou Deus não vai tratar com a gente. Pode ler, leia a Escritura, e você vai ver que Deus fez. Primeiro, o pai dele morreu. Segundo, cresceram os rebanhos, então não tinha espaço na terra. Abraão disse: não, eu não quero discutir com você não, rapaz. Não vou perder meu tempo com você não. O que você quer? Não, está dando mais certo não. Está tendo uma encrenca aí, está tendo muita contenda. Então tá bom. Quanto você quer ir? A escolha é muito importante. Amém? A escolha é muito importante. Então, o velho Ló deu uma olhada assim, tinha muita água numa região. Quem estava no deserto? Campinas de Sodoma. Abraão não tinha opção. Se escolheu aqui, eu vou para o deserto. Foi para um lugar chamado Carvalhais de Manre, deserto. Se estabeleceu lá, se instalou lá no deserto, se virou, trabalhou, lutou. E Ló entrou em Sodoma, maravilha. E corria todo tipo de orgia e prostituição, e todo tipo de licenciosidade, virava naquele lugar, e a alma dele estava enfadada. Mas era neste tempo que Deus viria visitar a semente. E Deus, neste tempo, veio visitar a sua semente. Amém? Foi no tempo de Sodoma,
Deus enviou Elohim novamente para visitar sua semente. Ele veio em nosso meio. Ele esteve conosco 33 anos aqui. Manifestou as mesmas obras que foram manifestadas na casa de Abraão. Amém. Agora, eu podia ficar olhando para o camarada que é preguiçoso, acomodado da vida, que tem preguiça de levantar cedo. Uma igreja rica faz bem para ele. Um pastor de 30 anos de idade, tinha boa oratória, falava bonito, tinha 2 emissoras de rádio e mais da televisão na minha frente. O que você acha? Eu queria que muitos tivessem onde eu estive, para sair de lá. Você é macho mesmo, para deixar salário, deixar a igreja naquele porte, sair de diante das câmeras de televisão, deixar a Rádio Mulher, que hoje é Morada do Sol, deixar a Rádio São Paulo, onde eu fazia programa toda noite, tá? Deixar 2 emissoras de peso, e mais a televisão que gravava na quarta-feira para a semana, para enfrentar meia dúzia de pessoas. Quem esteve na Avenida Itaberaba, número 1000, onde eu abri igreja aqui, vocês viram o que eu fiz lá. Vão lá, a Antônia estava lá comigo. Gente trombando dentro da igreja. Milagres a montoeira no nosso meio, não é coisinha pequena não. Tá? Tinha ascensão para ser bispo. Tá? Então eu tinha as campinas de Sodoma. Eu tinha as áreas todas bem irrigadas. Não sou eu. Teve outros que teve a mesma oportunidade que eu tive e também rejeitou. Estou dizendo no meu caso. E você sair para pregar para... Ixi, era nem com as pessoas, sei mais quanto era. Quanto era? Você não sabe, não? Posso até contar. Se começar a contar, acaba a contagem, acaba os dedos da mão. Minguadinho. Vim de carro. Vim de carro para poder sobreviver. Tá? Lá no Pico de Araguá, a gente amanhecia orando por lá, batizei algumas almas lá. A irmã Ovina foi batizada lá no Pico. A irmã Maria, que já foi embora, Maria Marconi, né? Quem mais? Lá, uma meia dúzia. Estou vivo. Cheio do Espírito de Deus, recompensado por Deus, tá? Recompensado por Deus. Não falo isso para ostentar qualquer coisa. Aquilo é uma vergonha, viu? Aquilo é uma vergonha, como a vida passada, a vida pregressa de muitos é uma vergonha. Vida de prostituição, de mentira, de adultério, tá? É uma vergonha a vida de muitos. Aquilo também era uma vergonha. Deus me deu graça para jogar aquilo para o alto e abraçar naquele tempo Atos 2:38. Mais tarde, quando eu me batizei, eu não sabia que tinha um profeta ainda, sabia? Depois que me falaram, não, tem um profeta aqui, rapaz, dá uma olhadinha para você ver aí. E depois eu conheci. Para mim, foi uma coisa muito boa, porque eu conheci a Osborne. Porque Osborne fazia parte da patota nossa. Osborne, o grande evangelista Osborne, tinha o filme dele, Ouro Negro. Esses dias o profeta falou numa mensagem, vocês me ouviram o filme do irmão Osborne, Ouro Negro, ele fez lá na África, e tinha muitos milagres, a gente acompanhava o Osborne, mas depois eu fiquei sabendo que o Osborne aprendeu com o irmão Branham, eu li. Falei, para aí, ele é bom, mas tem alguém que é melhor do que ele, um tal de William Branham aqui, ó, que ele aprendeu com o William Branham.
Aí foi ver quem era obrando, eu fui lá atrás encontrar que Malaquias 4 estava vindicando o seu ministério como o profeta Elias. Isso não aconteceu da noite para o dia, assim no estalar de dedo. Isso foi alguns meses de luta, para a gente digerir essas coisas. Mas estava entrando em minha vida, estava entrando na minha casa. A minha família dividiu, virou um bagaço a minha família, acabou, meus irmãos me rejeitaram. E foi uma beleza, foi um para cada lado. Ficou a minha sogra comigo. Minha sogra ficou comigo. E a minha mulher ficou comigo, meus irmãos não queriam me ver nem pintado. Hoje são todos batizados e servem a Deus. Agora, veja, se eu tivesse rejeitado esta mensagem, a minha família era a primeira que ia para o buraco, que eu ia arrastar todo mundo para aquele sistema lá, tá? Mas a graça, a soberana graça de Deus, estava advogando em meu favor. Rejeitar esta mensagem é morte, é destruição, é loucura. Rejeitar esta mensagem é comprar o passe direto para o inferno. Abraçá-la é ir para a glória, atravessar o vale, lutar como Jacó encontrou com o anjo. Você encontrou com o anjo do Senhor, você viu o anjo do Senhor, ele veio ao seu encontro, ele te revelou, ele mostrou a palavra, ele te animou, te encorajou, e você deu as costas para tudo e abraçou a palavra. E quando você se decidiu, Deus estava presente para te sustentar. Quando o homem decide, Deus se faz presente para sustentar. Vou encerrar dizendo, então, fizeram um plantio lá em Tiatira, estão colhendo agora. Aquela mulher tem filho, tá? Pérgamo é perfeitamente casado, Tiatira é domínio. Então foi Pérgamo, Tiatira, foi as longas e negras eras de mortandade e perseguição dos cristãos. Aquilo que eles colocaram lá, está aqui a semente agora, estão colhendo isso. O sistema de igreja, o ecumenismo. E por outro lado, Deus plantou uma semente antes da fundação do mundo, para neste tempo esta semente surgir, para neste tempo essa semente manifestar. Antes que o mundo fosse fundado, Deus plantou uma semente e disse, essa aqui não vai ser enganada, que não vai depender dele e nem dela, só de mim vai depender, eles não serão enganados. E aqui está uma igreja que não está enganada. Ela irá para casa, ela irá para o arrebatamento, ela irá para a ceia das bodas do Cordeiro, sem dúvida que ela irá. Amém. Esse é o nosso destino final, ceia das bodas do Cordeiro. Morte gera morte. O salário do pecado é a morte. Vida gera vida. Então essa palavra é vida, e tem gerado vida dentro de nós. Vamos orar? Estou um pouco atrasado, meu Deus. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo,